geladinha? Quer uma geladinha? Quer uma geladinha? Faz jeito. E o ar tá de boa? Quem está feliz, diga amém. Como é bom ter um lugar para cantar sobre Jesus e falar sobre Ele, né? Que a gente possa construir isso em nome de Jesus. João capítulo 8. Trouxe sua Bíblia? Abre lá. A relação que alguém tem com Jesus mostra a relação que essa pessoa tem com Deus. Como você responde, a sua resposta à verdade do que você conhece sobre Jesus, mostra se você o conhece de verdade ou não. Então a forma com que eu respondo aquilo que eu sei sobre Jesus mostra se eu conheço a Jesus de verdade ou não. Baixa só um pouquinho o ganho para mim, Cezinho. Que a hora que eu colocar aqui mais perto da boca vai ficar muito alto. Capricha na foto aí, João, vai. Pose de pregador. E esse texto de João capítulo 8, ele vai fazer esse confronto. E Jesus diz que esse confronto revela se você é um filho de Deus ou se você é um filho do diabo. Quer pesar o clima agora de manhã, não? Pergunta para quem está do seu lado, você é um filho de Deus? Ou você é um filho do diabo? Ô Jesus amado, pesou o clima, hein? Hã? Vamos ler, João 8:31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então veja que no versículo 30, você vê que há ali Jesus defendendo a sua missão, a sua autoridade. No final, ali no versículo 30, na verdade no final não, no versículo antes desse, quando a Bíblia fala que quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então eram pessoas que eram religiosas já, mas que estavam ingressando na fé ao verdadeiro Cristo agora, nesse momento. Então Jesus se vira para essas pessoas, a esses judeus que haviam crido nele, e ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Bem sei que vocês são descendências de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, porém vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora, vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Vocês estão querendo me matar, a mim, eu que falei a vocês as verdades que eu ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai
de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai, que é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me conhece, me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não crê em mim. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Até aí. Igreja, esse texto revela então uma conversa de Jesus com judeus que haviam acabado de crer, começado a seguir o verdadeiro Cristo. E eles estavam muito seguros, eles tinham muita convicção daquilo que eles acreditavam. Eles tinham a religião, eles conheciam a história, eles sabiam quem era Abraão, eles afirmavam que Deus era seu pai. Só que o problema exposto por Jesus aqui é a certeza que eles tinham, porém essa certeza estava no local errado. Esta certeza não era confirmada pelas suas atitudes. Se fossem filhos de Abraão, fariam como Abraão. Se fossem filhos de Deus, vocês não queriam me matar, mas vocês ouviriam as minhas palavras. E o que Jesus faz àquele grupo que havia acabado de começar a seguir o verdadeiro Cristo? Jesus começa a confrontar as suas certezas. E talvez este seja um ciclo de eu e você confrontarmos as nossas certezas. Porque via de regra as pessoas estão conformadas com o seu estado religioso. Mesmo que o seu estado religioso não esteja produzindo nela, não esteja produzindo em suas ações, não esteja fazendo com que essa pessoa, naquilo que ela faz, mostre que ela de verdade está em Deus. Mostre que ela de verdade é alguém que exalta, glorifica e obedece aquilo que Jesus ensinou em sua palavra. Porque a religião, as coisas que são ensinadas muitas vezes têm o poder de cauterizar a minha mente, deixando ela paralisada pela minha própria convicção. Quem está aí? E o que Jesus faz com esses homens? Jesus confronta as suas certezas. Eu já passei por muitas experiências de você confrontar as certezas de algumas pessoas. E quando você faz isso na prática, é um desafio muito grande. Porque aquilo está tão enraizado no coração e na mente da pessoa, que ainda que ela veja num outdoor que aquilo que ela está dizendo não condiz com aquilo que Jesus ensina, ela não consegue enxergar. E na memória que eu tenho, às vezes que eu confrontei algumas pessoas em suas certezas, elas não voltaram mais, nem para dar tchau. Uma vez,
uma moça veio me falar comigo sobre algumas questões de como ela crê, né, no que diz respeito a mapeamento espiritual e as batalhas e demônio, isso e aquilo. Eu falei, pô, legal, você acredita de uma forma e eu acredito de outra, mas será que você poderia, então, me mostrar? Porque eu quero aprender, eu quis de verdade, sem ofensa nenhuma, então beleza, eu quero enxergar do jeito que você enxerga. Você consegue ir para sua casa, você vai lá e vê os textos da Bíblia e aonde a Bíblia ensina isso que você acredita e manda para mim, porque eu quero entender. Tá bom, pastor, eu vou fazer. Nunca mais vi. Sumiu. Isso acontece muitas vezes. Mais recente, eu fui confrontado nisso que eu ensinei para vocês agora na questão das ofertas. Eu falei, beleza, você acredita de maneira diferente? Porque quando você fala que as janelas dos céus vão se abrir, eu acredito nisso, funciona para mim. Eu falei, tudo bem, legal. Me mostre então o que você acredita com base no que você acredita, que eu quero entender. Às vezes a gente está falando a mesma coisa de maneira diferente. Nunca mais vi. Enfim, quando as nossas certezas elas são confrontadas, se você é alguém honesto com você mesmo, você vai saber o seu atual estado. Se você apenas diz ser alguém que é cristão, ou se você de fato é. Porque falar, como diz a Escritura, até papagaio fala. Estou brincando. Não está na Bíblia, mas é verdade. Falar, qualquer um pode falar um monte de coisa. Tem palmeirense que fala que Palmeiras tem mundial? Né, Edinho? Falar, qualquer um pode falar qualquer coisa. Eu posso falar que o Corinthians é o time mais rico do Brasil. A gente pode falar um monte de coisa, e é o que Jesus está dizendo aqui para eles. Vocês podem me falar que são filhos de Deus, filhos de Abraão, que já são libertos, mas como vocês vivem, como vocês desenvolvem a fé de vocês, como vocês se relacionam com o Jesus que está diante de vocês, mostra que vocês não são coisa alguma. Quando as nossas certezas elas são confrontadas, nós temos duas opções: ou nós nos abraçamos com o engano e morremos com ele, ou nós, como Jesus disse, nos libertamos para viver a verdade. Eles pensavam uma coisa sobre eles, mas Jesus mostrava que eles eram outra coisa. E olha para mim, você quer morrer com as suas certezas, ou você está disposto a ser liberto por Jesus para viver uma espiritualidade real, com base em sua palavra, com base em permanecer nele? Essa é uma pergunta. Jesus fala sobre liberdade. Eles respondem: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Jesus fala para eles: todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. E os caras mergulhados no pecado, na ofensa, na hipocrisia, na mentira, e dizendo: não, mas nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. Jesus fala: vocês são escravos sim, vocês só estão enxergando. Eles consideravam então livres. Depois Jesus diz a eles: eles falam, né? O pai nosso é Abraão. Jesus fala: não, biologicamente vocês podem ser descendência de Abraão, mas se vocês fossem filhos dele de verdade, vocês fariam as obras que ele faz. E depois a próxima reivindicação deles aumenta. Então eles falam: não, nós não somos mais filhos de Abraão apenas, nós temos um só pai, e esse pai é Deus. E Jesus responde: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus. Mas o que vocês estão querendo fazer? Vocês estão querendo me matar. Então o problema era aquilo que eles acreditavam sobre eles mesmos. E o que eles pensavam sobre eles não era a verdade de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém.
Como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não consigo santificar as minhas atitudes? Como eu posso dizer que eu sou um cristão e eu tenho relações sexuais com meu namorado, e eu não tenho nenhum tipo de peso, dor na consciência, ou acredito que isso é pecado? Qualquer um pode falar que é cristão. Ir na igreja não faz de ninguém cristão. Assim como ficar numa garagem não vai fazer de você um carro. Qualquer um pode falar o que quiser falar. Como eu digo que eu sou um cristão se eu estou preso na pornografia e eu não tenho nenhum tipo de vontade de mudar isso na minha vida? Como eu digo que eu sou cristão se tudo que eu penso é em adulterar ou fazer outras coisas que não deveria fazer? Como eu digo que eu sou cristão se a cada café que eu faço com alguma pessoa eu falo mal de outro que não está na mesa? A maledicência, ela brota dos meus lábios como se fossem louvores a Deus. Como eu posso dizer que eu sou cristão se esse é o tipo de prática que eu vivo no meu dia a dia? Eu mascaro isso, no evangeliquez lá. Eu falo, vamos orar pela vida do Bruno, porque o Bruno, ele é isso, ele é aquilo outro, ele é ruim disso, ele faz isso, ele deveria fazer isso e aquilo outro, mas vamos orar por ele. Primeiro eu falo um monte de mal dele para mostrar que eu falo mal, aí depois eu dou uma evangelizada, não. Deixa um evangeliquez meu falar mal, mas vamos orar por ele, vamos interceder por ele, Vamos orar o tchan por ele, vamos chegar diante dele lá e... Como que eu posso dizer que eu sou um cristão se eu minto com naturalidade? Sabe, não fica nem vermelho mais? Eu que sou mais escurinho, nunca pude falar que eu ficava vermelho, Todo mundo me zoava nisso, A pessoa mente assim, tipo assim, como se não fosse nada. Falamos de algumas questões aqui, éticas aqui, beleza. Pode ir um pouco mais profundo ou não? Não, para por aí. Como que eu posso dizer que eu sou um cristão se eu sou alguém que há anos vive a fé, mas ainda não fiz nenhum discípulo para ele? Porque foi isso que ele me mandou fazer. No final do livro de Mateus, no final do livro de Marcos, vão por todo mundo, preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Se você olha para o seu lado, e não vê nenhum discípulo seu, alguma coisa está errada no seu cristianismo. Olha para a sua última semana, e se você fosse cronometrar o tempo que você gastou falando com Jesus, estando em sua presença, lendo a sua palavra, examinando as escrituras, esse tempo demonstra que você é alguém que o conhece, ou esse tempo demonstra que você só gosta de Jesus nos finais de semana? Você consegue entender isso, gente, ou não? Analisa os seus pensamentos na última semana. Quantos deles foram se importando com pessoas que não podem dar nada para você? Você acha que isso é amar o seu próximo como a você mesmo? Quantas pessoas você ignorou porque tem uma rincha com elas? Quantas pessoas você desprezou em seu coração porque ela um dia na história fez alguma coisa de mal para você? Quem está aí? No jogo do Brasil, quando o juiz não deu o pênalti de primeiro contra a Noruega, eu chamei o juiz de safado. Eu fiquei mal comigo mesmo. Eu enchi a boca assim, sabe? Seu safado! Não é comum para mim, Eu chamei o juiz, sabe? Depois eu não pedi perdão para ele, não. Porque depois ele corrigiu o que ele tinha feito. O VAR foi lá e ajudou ele. Mas enfim,
Como que você pode stalkear um monte de mulher e homem quase sem roupa nas mídias sociais e dizer que é um discípulo de Cristo? Quem está comigo, diga amém. O que Jesus então fala para eles? Versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais falou a verdade, porque nele não há verdade. Ou seja, você pode falar que é de Abraão, que é de Deus, que é liberto, que é isso, que é aquilo outro. Mas a vida de você vai revelar quem é de verdade o seu pai. Eu vou expor a palavra e de acordo com a palavra você vai examinar você mesmo. Se você mente, você está falando a língua dele. Em todas essas práticas que eu falei aqui agora, se essa é uma recorrente na sua vida, você está falando a linguagem do diabo. Se a sua fé não faz com que a sua prática honre ao Senhor e obedeça ao Senhor, que é a teologia profunda, que é entender o que Jesus nos ensinou a fazer, e é pegar aquilo que ele disse que não era para mim fazer e não fazer, isso vai demonstrar quem é o seu pai. Logo, ainda que fôssemos religiosos, talvez chegou a hora de sermos libertos, não de demônios apenas, mas das nossas convicções que não são a verdade. O que é a verdade então? Quando nós usamos a palavra verdade, normalmente nós estamos falando de uma informação correta. Mas Jesus diz aqui e leva o conceito de verdade um pouco mais profundo, porque a afirmação que eles faziam era uma afirmação correta, mas não era verdade. De fato, eles eram filhos de Abraão de sangue. Quem está entendendo isso, diga amém. Porém, a sua paternidade não era de verdade. Porque pelas suas atitudes, eles não eram filhos de Abraão, mas filhos do diabo, nas palavras de Jesus. Então a verdade não é só 2 mais 2 é igual a 4. O fato aconteceu, foi determinado, então é a verdade. Não. Jesus, aqui nos relatos de João, usa a verdade de maneira mais profunda. E ele diz que a verdade é aquilo que corresponde à realidade de Deus, que foi revelado por Ele mesmo, Jesus. Versículo 40. Ele diz: eu lhes disse a verdade. Qual verdade? A que eu ouvi de Deus. Então o que eu falo para vocês não é a verdade terrena que vocês estão me dizendo. O que eu estou falando para vocês é aquilo que eu ouvi de Deus. Eu não estou apresentando a vocês a minha opinião. Eu estou falando de vocês daquilo que vem de Deus. Então a verdade, ela não é abstrata. A verdade, ela não é o que cada um encontra em suas respostas ou ao seu bel prazer, mas a verdade, ela é concreta. A verdade não muda porque eu não gosto dela, não muda porque a minha tradição e religiosidade diz alguma coisa, ela não muda porque eu acredito no contrário, mas a verdade é aquilo que é a realidade de Deus que é mostrada em Jesus. E no Evangelho de João, essa verdade é ainda mais profunda. Por quê? Porque Jesus ensina que a verdade não está ligada apenas a um ensinamento ou a uma informação. A verdade está ligada à própria pessoa de Jesus. Verso 32 ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Um pouco mais à frente, se eu não me engano, no 36 ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 32 ele fala: a verdade liberta.
36 ele fala: o Filho liberta. Então Jesus aqui está construindo um pensamento do que é a verdade. Em João, no Evangelho de João, essa verdade está sendo construída e revelada por meio de Cristo. Por uma informação que não é humana, mas uma informação que veio do céu. Afinal, no próprio Evangelho de João, Cristo diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele diz: a verdade liberta. Depois ele diz: o Filho liberta. Em João 14 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está diante daqueles homens construindo um conceito concreto, real de verdade, que não é sobre informação terrena, mas é sobre algo que veio do céu, é sobre um pão vivo que desceu do céu, é sobre a verdade que liberta, o Filho que liberta, e este Filho que é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade não é um conceito, mas o que Jesus está ensinando, o que João está nos ensinando é que a verdade também é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso, conhecer a verdade não é sobre decorar mais alguns versículos e acumular alguma informação. É possível ter muita informação religiosa e ainda assim não conhecer a verdade. E este era exatamente o problema daqueles homens. Eles sabiam falar de Abraão, eles sabiam falar sobre Deus, eles conheciam a história religiosa, mas quando a verdade estava diante deles, eles a rejeitaram. Então qual é a solução? Verso 31, vai comigo lá, João 8:31. A solução apresentada por Jesus é: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem, fala comigo, permanecer. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Seja qual for a prisão que vem se arrastando sobre a sua vida, seja uma prisão religiosa, seja no que diz respeito a conceitos que foram criados em você desde a sua infância. Talvez você é crente de berço, talvez você herda as tradições do seu pai, da sua mãe, enfim. Quando nós permanecemos na palavra, quando nós permanecemos em Jesus, quando nós permanecemos nisso aqui que está escrito, que foi revelado por Ele, Ele não fala assim: ouçam a minha palavra. E é o que nós achamos que devemos fazer. Ir na igreja, ouvir uma palavra, ter uma experiência emocional, vir alguém pôr as mãos sobre nós, nós caímos no chão, darmos alguns gritos ali e os demônios vão embora. Agora eu estou liberto. Essa não é a forma que Jesus está ensinando no texto de ser liberto. Ele fala: permaneçam na palavra e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Permaneçam na palavra. Essa palavra permaneçam é a mesma palavra que fala sobre morar, habitar, fazer morada, permanecer, estar em um lugar por tempos e mais tempos e mais tempos, continuar, habitar. Então não se trata de uma relação momentânea. Não se trata de abrir a sua Bíblia quando você precisar. Vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje aqui. Jesus, eu estou aqui num momento difícil da minha vida, eu preciso de uma palavra do Senhor, vamos lá. Porque você será uma desolação perpétua, diz o Senhor. Jesus, eu perdi tudo, Gustavo.
Não é uma experiência momentânea. Não é um versículo que vem no seu celular todos os dias no aplicativo. Não é uma reunião como essa em que eu tenho acesso à palavra. Não estou falando mal disso. Porém, habitar e morar é outra coisa. É ser um bereano. É examinar as Escrituras. Quantas vezes você não viu esse texto que nós pregamos aqui hoje sendo usado para falar sobre libertação de demônio? Quem já ouviu esse texto sendo usado para isso? Várias vezes. Agora, quantas vezes Jesus aqui disse sobre um demônio que habitava nas pessoas? Nenhuma. Mas ele falou que a sua prática mostrava que ele era filho do diabo. É isso que o texto está nos ensinando a fazer. O que é morar em sua palavra, meus amados? Primeiro, é ter uma Bíblia. Você tem uma Bíblia na sua casa ou não? Tem uma Bíblia na sua casa. Segundo, é tirar essa Bíblia do lugar de enfeite e colocar ela no lugar de uso. Orar na sua palavra. Talvez você vai sair daqui hoje, vai orar o Pai Nosso no final, ou você vai para sua casa. Aí, você vai vir aqui no próximo domingo. E esse ciclo vai fazer você pensar: nossa, mas é muito pouco eu ir apenas em um culto na semana. É muito pouco, porque não foi para isso que os cultos foram estabelecidos. Porque um filho de Deus se pressupõe que quando ele sair da reunião, ele vai morar em outro lugar. Vai morar onde? Ele vai morar na palavra de Deus. Então você vai pegar o que você está anotando aí, do que eu estou falando aqui, você vai... Porque eu estou pregando para você aqui, meus amados, as minhas próprias conclusões. Aquilo que eu li do texto e aquilo que eu estou ensinando a você do texto. Isso aqui é o meu fruto. Só que o meu fruto vem da minha semente, do que eu estou semeando em Deus. Então eu chego nesse fruto. Só que você que está me ouvindo não pode ser alguém que apenas se alimenta do fruto que eu te dou. Você tem que ser alguém que também semeia em Deus para ter os seus próprios frutos. Você consegue entender isso ou não? O que eu estou ensinando aqui é resultado de eu abrir o meu texto, de eu ler, de eu estudar, de eu perguntar, de eu pesquisar. Então eu trago para você aqui uma conclusão que eu tenho. Só que essa conclusão agora, para você, ela tem que ser examinada, ela tem que ser avaliada. Você precisa semear agora nesse texto, para que você crie as suas próprias conclusões dele. E pode ser que eu tenha dito algo aqui que não condiz com a verdade. Eu vou amar, ouvir de você com respeito e amor. Por quê? Porque o que eu quero é aprender. Eu não quero ficar preso nas minhas convicções. Mas se a palavra me mostrar que eu tenho que mudar, eu vou me dobrar a palavra e eu vou querer mudar. Porque é isso que alguém que é filho de Deus faz. Então o chamado de João, o chamado de Deus, escrito aqui em João, não é de sermos pessoas mais informadas, mas é de permanecermos em sua palavra. Até que a nossa maneira de ver a Deus e de agir mude completamente. Você é filho de quem? E qual é o resultado disso? Eu termino aqui. Louvor, se quiser subir. Você mora na verdade? Você mora na palavra? Sabe?
para que você não seja enganado, você não precisa conhecer os diversos tipos de enganos que existem. Para você não ser enganado, você só precisa conhecer a verdade. Existem muitos tipos de notas falsas rodando por aí. Existem muitas formas de fazer e produzir uma nota falsa. Mas você não precisa saber todos os tipos de notas falsas que existem. Por quê? Porque se você conhecer a verdadeira, as falsas automaticamente vão ser reveladas. E qual que é o resultado? O que isso faz de mim? É o que fez com o apóstolo Paulo, um dos exemplos que nós temos, dos muitos. Porque ele era um homem cheio de convicções. As suas convicções eram tão firmes dentro dele, que essas convicções fizeram com que ele perseguisse pessoas que se diziam cristãs, torturasse essas pessoas, chegasse a matar algumas dessas pessoas. A sua sede pela religião, a sua sede por ver as coisas como ele achava que tinham que ser, fez ele tomar medidas extremas. Mas em algum momento, na sua história, ele conheceu a verdade. Seus olhos se abriram para a verdade. Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é ficar recalcitrando contra o aguilhão. Olha aqui para mim, cara. Você é grande demais para viver com base naquilo que te ensinaram. Você está falando, pastor? Eu estou falando que você tem que aprender direto da fonte. A tradição nos ensina muitas coisas que são boas, mas você precisa ser alguém que coloca todas essas coisas à prova. Sabe por quê? Porque você corre o risco de se dizer cristão e não ter na sua vida frutos de alguém que é de verdade um cristão. Mas você sabe o jargão gospel, você sabe a hora do culto, você sabe decorado de Gênesis a Apocalipse, a ordem de todos os livros da Bíblia, mas você não mora na verdade. Você não construiu o que você crê com base na palavra que é a verdade. Então Paulo, que era essa pessoa, passou por essa experiência. A Bíblia fala que ele passou alguns anos mergulhado e morando na verdade. Então ele fala à igreja de Filipos, em Filipenses 3:4: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, eu era do povo de Israel, da tribo de Benjamim, eu era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Versículo 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mas mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, quero conhecer a verdade, eu quero permanecer em sua palavra, eu quero morar em sua palavra, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém, amados? Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Se coloque de pé no seu lugar.
que a partir dessa manhã você seja levado a uma análise pessoal e responda essas perguntas para você mesmo. Onde estão os meus discípulos? Onde estão as pessoas que eu tenho amado como Cristo me amou? Por quem eu tenho orado? Quem eu tenho ajudado? Onde eu tenho ofertado a minha vida sem buscar alguma recompensa pessoal? Como o meu palavreado glorifica a Cristo? Como que as minhas práticas assim o fazem? Qual é o tempo que eu passo em sua presença? Quando eu olho para alguém que está mal ou fazendo algo que não deveria fazer, como que eu reajo a essa pessoa? Eu uso os meus dedos rapidamente para ofendê-la, para apontá-la? Ou eu sou alguém que faz com que essa pessoa encontre algum tipo de amor, de graça, de caminho de redenção? Como eu trato aqueles que me ofenderam lá atrás? Isso vai determinar se eu sou filho de Deus ou se eu sou filho do diabo. Afinal, o próprio Jesus disse que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos X, Y, Z. Mas Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, se eu permaneço praticando aquilo que não deveria, é permanecer na palavra que vai te fazer mudar. Não é vir na igreja de domingo, mas é por você mesmo. Você abrir esse livro, você mergulhar nele. Permaneça na palavra e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos bons de avaliar as outras pessoas. Nós somos bons de avaliar e gostamos de fazer isso. Nós avaliamos como que o pastor está pregando, se ele está de camisa ou de terno, se ele está falando de maneira dura, de maneira suave, se ele está... Mas nós precisamos ir um pouco além. Nós precisamos começar a sair das aparências externas e irmos para a essência. Você precisa ser alguém apaixonado por avaliar o conteúdo e não apenas a aparência. Vá para sua casa, avalie o conteúdo, cresça em Deus, amadureça a sua fé. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esta manhã, pelo que o Senhor fez. Que a sua palavra nos mude, nos transforme e nos leve num nível ainda maior de consciência. E ao estarmos diante da tua palavra, que possamos viver genuinamente um arrependimento, Pai, mudança de mentalidade. É o que eu oro, meu Pai, que isso seja feito em mim, como o Senhor tem feito e trabalhado, assim como nos meus irmãos. Que o Senhor assim o faça e que eles provem disso a cada dia, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Eu quero conhecer Jesus e a sua verdade. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e tudo que Ele é. Eu quero conhecer Jesus e a sua palavra. Eu quero conhecer Jesus a cada dia mais. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus e a verdade que Ele diz. Eu quero conhecer Jesus e o que Ele tem pra mim. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer e
e prosseguir em conhecer. Eu quero conhecer Jesus, além do que já me contaram. Eu quero conhecer. 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 A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe na tua palavra, Jesus, que eu ainda não vi. Qual a beleza da verdade que eu ainda não vi e que eu ainda não conheci, Jesus. Qual a beleza que existe. Quero te conhecer a cada dia mais. Quero te conhecer, pois tu és a verdade em mim. Eu quero conhecer Jesus em profundidade, Senhor. Eu quero conhecer, além do que o meu pastor me diz. Eu quero conhecer. Eu quero mais de ti. Eu quero conhecer. Leva-me além e leva-me contigo, e leva-me mais alto e mais profundo, e leva-me além e leva-me contigo, e leva-me mais alto e mais profundo, e leva-me além na tua palavra. Leva-me contigo e leva-me mais alto e mais profundo, e leva-me além e leva-me contigo e leva-me mais alto e mais profundo. Oh, leva-me além. Oh, leva-me contigo e mais profundo.
Jesus, o meu amado é o mais belo entre aves. Eu digo porque eu te conheci. O mais belo entre o meu amado é o mais belo entre o meu amado é o meu amado. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada mais. Uma vez que eu coloquei nada mais. Tua palavra é o que me satisfaz. Uma vez que eu coloquei nada mais. Eu só quero a tua verdade. Uma vez que eu coloquei porque eu só quero a ti. Eu só quero a ti e nada mais.